Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e eu recebo aqui no programa hoje o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores, deputado federal mais votado nas últimas eleições, ele que já foi prefeito de Rio Branco por 2 vezes e agora na Câmara Federal também dando a sua colaboração e vem nos falar sobre essas primeiras 2 semanas de trabalho. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, satisfação retornar aqui ao programa com um cenário belíssimo. Muito obrigado. Boa noite a você que está nos assistindo, uma satisfação muito grande retornar ao nosso querido Acre para conversar com todos vocês. E então, já deu para se ambientar nessas 2 primeiras semanas de trabalho na Câmara? Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros dias? Eu passei a primeira semana observando, conhecendo, e já no início da segunda semana já fiz o meu primeiro pronunciamento. Nestes semana e meia de trabalho, estou articulando a formação da Frente Parlamentar Municipalista, que existia na legislatura passada, mas cada legislatura é uma nova frente. Já estou articulando, já expedi correspondência para todos os deputados, já fiz visita a alguns deputados que têm também o mesmo compromisso com o município, com os municípios brasileiros. Estou também articulando com os parlamentares federais de Acre e Rondônia, que fazem fronteira com o Peru, um grupo parlamentar Peru-Brasil, para ver se a gente resgata e materializa aqueles objetos que estão nos acordos assinados pelo governo peruano e brasileiro. Comércio, por exemplo. Comércio, cultura, integração das pessoas. Você vai aqui no Peru, é uma burocracia de documentos. Eu acho que tem que facilitar essa troca de experiências. Sim. E troca de comércio. É uma necessidade até do Acre, né? E estou pleiteando, vai ser decidido após o Carnaval, eu ser membro titular da Comissão de Educação, que é uma das mais disputadas no Congresso, pela minha experiência aqui na área da educação, minha experiência de professor, estou tentando. E a gente está muito contente porque, pela primeira vez na história política do Acre, no Senado nós temos 3 senadores do Acre, senador Jorge Viana na vice-presidência, senador Gladys, senador Petecão, todos 3 na mesa diretora da Câmara do Senado Federal, que é inédito, e também na Câmara Federal nós temos, pela primeira vez na história, o PT, a sua bancada, com o líder deputado Cibá Machado do Acre. Então, isso é muito bom. Deputado, e o senhor fala aí dessa questão de defender o municipalismo, o senhor foi prefeito de Rio Branco, tem experiência no assunto, como é que o senhor vê o orçamento impositivo, que foi aprovado agora na Câmara, que vai, de certo modo, facilitar a vida dos prefeitos, que muitas vezes só podem contar com as emendas dos parlamentares federais e quando elas não são liberadas, as prefeituras não têm como fazer investimentos. É uma questão complexa, porque foi votada agora, foi aprovada, e eu votei contra. Mas vou explicar por quê. Foi derrotado, porque foi 44 deputados que votaram contra e 400 e tantos a favor. Por quê? Porque o orçamento impositivo, por que é que ele existe essa lei? Porque era a dificuldade do governo federal liberar as emendas. Contingencial liberava umas, outras não. Mas só que no texto da 358, que é o número da lei 358, é assim, o artigo 1º trata do orçamento impositivo. Ótimo. Mas o artigo 2º da mesma lei trata do financiamento da saúde. 50% das emendas tem que ser para a área de saúde. Não, mas trata assim, que escalonando uns percentuais em 5 anos, para que o governo federal chegue com obrigatoriedade de investir até 15% da receita corrente líquida do governo federal para a saúde no Brasil, para o SUS. E o que é que ocorre? Você vai engessar no texto constitucional um valor de 15 quando a reivindicação de todos os militantes do SUS do Brasil, de todos os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais, o Conselho Federal, tudo prega 18%. E da forma como foi aprovada a lei no artigo 2º, você tem uma perda em torno de 7 bilhões de início para a saúde. Então você está levando menos recursos para a saúde. Além do que o pré-sal, que se diz de que todos os recursos do pré-sal iriam para financiar a saúde, ele vai para financiar mais dentro desse percentual. Mas isso dentro do percentual das emendas. Mas o governo pode, independente disso, fazer outros investimentos. As emendas, os 15% que está se pregando de forma em 5 anos, a chegar daqui 5 anos, 15%, é com os recursos das emendas, os 50% das emendas, mais os recursos do pré-sal. Você está me entendendo? Sim. Então termina engessando quando se poderia ter o recurso do pré-sal como um plus a mais. Essa é a questão de muitas vezes não se discutir os projetos a fundo. E o senhor agora,
a experiência de prefeito traz essa informação nova que já dá uma outra visão da questão. Aí o que aconteceu? Os deputados federais de todos os partidos se ativeram no artigo 1º, que é o seguinte: opa, agora eu vou ter minhas emendas a cada ano. E não levaram muito em consideração o artigo 2º, que trata de um assunto importantíssimo, que é um aporte de maiores volumes de recursos para a saúde pública. E aqui no Acre, mais de 95% ou quase 98% da saúde é SUS. Diferente de São Paulo, que é o percentual menor, porque existe... A saúde privada lá. Privada é muito forte. Maior. Né? E outra coisa também, eu pensei dos municípios. Por quê? Em que pese a gente ter mais recursos para investir nos municípios, no estado com emendas, mas isso vai ser um efeito cascata. Daqui a pouco, todos os deputados estaduais vão querer aprovar em todos os estados as emendas impositivas e as câmaras de vereadores. Aí vou dar um exemplo: um município com recurso pequeno como Bujari, Porto Valto, Jordão ou mesmo Rio Branco. Os vereadores também vão querer futuramente aprovar uma lei das emendas impositivas. Então, os municípios já não têm recurso nem para pagar a folha de pagamento de pessoal, para investir nada, ainda tem... Então, não estou aqui contra as emendas, eu estou apenas achando o seguinte, que isso é um efeito cascata. Então, 44 deputados votaram contra, mas nós fomos derrotados, porque são 513. Mas eu estou com a consciência tranquila. O meu partido não fechou questão, tem que votar livre. Sim, deixou livre, e eu votei, e espero que a gente possa, quanto mais recursos para a saúde, melhor para a saúde pública, né, para o SUS, e do jeito que foi aprovado, a gente chega em 15% e para. Um aumento mas poderia ser melhor. Deputado, o senhor é da bancada do PT, que tem como líder na Câmara o deputado federal Cibá Machado, do Acre, e a bancada está aí se articulando com os demais parlamentares da base do governo. Tem aí a questão da CPI da Petrobras, que já foi instalada. Como é que está o posicionamento do senhor em relação a isso? Olha, é interessante, a base do governo federal está se recompondo. Ainda essa semana teve uma reunião de todos os líderes, estava lá a liderança do PMDB também, está se recompondo. A CPI da Petrobras, em relação à Petrobras, qual é a minha opinião pessoal? A questão da corrupção é um caso de polícia. E a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, está tratando disso e a posição minha e do nosso partido é que se investigue a fundo e puna quem tem que punir, doa quem doer, que vai chegar a um resultado comum. O que eu questiono uma coisa é punir quem errou, os gestores, os doleiros, mas não trabalhar para acabar, para desmoralizar, para desestabilizar economicamente a empresa. Petrobras é a empresa brasileira que mais investe no país, é a empresa brasileira que mais demanda, que mais compra equipamentos e contrata serviços e bens e serviços no Brasil, e tem 86 mil funcionários altamente qualificados. Você significa com isso? Você fragilizando a Petrobras é um caminho para uma crise generalizada na economia brasileira. Mas veja bem, deputado, fragilizar a Petrobras não foi exatamente o que aconteceu quando os seus dirigentes foram omissos nessa questão de fiscalizar mais a corrupção? Mas para isso, a Polícia Federal, a Justiça Brasileira, está indo a fundo nas investigações. Agora, ninguém pode, com isso, você tem que estar focando nesses gestores, nessas pessoas que se locupletaram e que sejam condenadas, que doa quem doer, seja de que partido for. Agora, a empresa em si tem que ser preservada. E o que hoje se coloca, a oposição coloca muito, está esquecendo um pouco as pessoas que se locupletaram, que estão sendo ouvidas e presas, e muitos ainda a serem presos, e a empresa está tendo sendo foco de críticas, questionando produtividade, questionando... E não é assim, você tem que punir os culpados e preservar a instituição que a coisa está ganhando um viés muito mais político? O debate é político, infelizmente. Mas o que eu estou preocupado como economista, não é nem como parlamentar, como economista, é que qualquer problema que tenha a Petrobras, como já teve da corrupção, mas se você desestabiliza a Petrobras com a queda nas bolsas, ela está fazendo o quê? Ela está cortando investimentos, ela está... essas empresas que estão presas, elas eram as maiores contratadas da Petrobras, as maiores construtoras do país, estão paralisando as obras, porque essa é a determinação do governo, que a Petrobras corte qualquer tipo de relacionamento com essas empresas, já estão demitindo milhares e milhares de trabalhadores.
As indústrias que fornecem para a Petrobras estão também parando de produzir porque a Petrobras não está comprando para se recompor. E agora todo mundo queria que a Petrobras tivesse um presidente homem de mercado. Para quê? Porque a tendência dessa elite econômica que pensa isso é a privatização da Petrobras. Mas, por exemplo... E a Petrobras é um patrimônio do Brasil, é uma empresa mais forte da América Latina. Se fosse uma empresa com pelo menos parte do capital privado, certamente a corrupção não teria acontecido nessas proporções. Porque no Banco do Brasil, por exemplo, onde 49% é capital privado, ninguém vê um escândalo de corrupção, porque o investidor privado fica de olho no dinheiro dele. Mas a Caixa Econômica não tem nem percentual. Banco do Brasil. Mas a Caixa Econômica não tem o percentual de 49% e é uma empresa sólida e correta. E sem ter corrupção. Também. De fato, também tá procede. Então procede. Tem que ver os dois lados. E, deputado, em relação às votações importantes, porque essa semana já teve aí alguns projetos de lei importantes que foram votados, né? O senhor falou aí da recomposição da base do governo. Como é que o senhor vê esse ano de 2015 com tantos assuntos importantes para serem pauta lá na Câmara? Um ano dificílimo. Um ano difícil do ponto de vista econômico e do ponto de vista de correlação de forças no Congresso Nacional. E tudo passa pelo Congresso. Um ano que a presidenta Dilma encaminhou a medida provisória 664 e 665 de ajustes fiscais. São medidas necessárias, mas que nós temos nos posicionado, né, e os movimentos sociais, de que contra qualquer tipo de retirada de direitos trabalhistas. Se tem abusos nos direitos trabalhistas, como a gente vê que tem mesmo, principalmente na área da pesca, de que pessoas que não são pescadores e que tem a carteira de recebendo, né? O que tem de excesso, de errado, seja retirado. Mas aquilo que é uma garantia de quem trabalha, de quem está fazendo a coisa com lisura, isso aí tem que ser preservado. Ontem, a mídia toda publicou uma foto da presidenta Dilma com o presidente nacional da CUT, onde ela disse o seguinte: nós vamos flexibilizar, né, a negociação no Congresso sobre as medidas provisórias para assegurar os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Só que os excessos, os abusos, aí tem que ser combatido. Que você concorda, eu concordo, todos nós concordamos. Todo mundo concorda, né? Agora, o que é que ocorre? Eu acho que você, para assegurar esses direitos, você podia taxar as grandes fortunas. É uma discussão interessante as que heranças, tem que ser levantada. Você né? tem estudos feitos por economistas que você vai economizar em torno de 18 bilhões com essas medidas das medidas provisórias. Se você taxar as grandes fortunas, existem estudos preliminares que era mais de 46 bilhões. Aí é um assunto bom para ser... então você está contra debate. Quem tem dinheiro? Não. Eu sou contra tirar de quem precisa. Lá do que ganha um salário mínimo, lá que ganha um salário mínimo. Outros países já desenvolvidos fazem isso. O mundo todo. Sobretaxam as toda a Europa, os Estados Unidos, as grandes fortunas e as grandes heranças. Isso é no mundo todo, não é verdade? Conversei aqui com o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado, essa visita aqui. Satisfação retornar. E uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Não saia daí.